No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus falou algo muito sério e que a maioria de nós, às vezes, não tem dado a devida atenção. E o que ele disse é o seguinte, que ele é a videira e o seu pai é o lavrador e que nós somos os ramos. E aí ele disse que todo ramo que estando nele não der fruto, será arrancado e lançado no fogo. Agora a pergunta é possível estar nele e não dar fruto? A Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, para estar em Cristo é preciso crer em Cristo, nascer de novo. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo deixa isso claro, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, todo aquele que está em Cristo nasceu de novo, possui uma nova natureza, uma nova vida. Então, como é possível estar em Cristo e não dar fruto? Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, isso significa que eu tenho a vida de Deus em mim e eu deveria dar fruto. Eu deveria dar fruto. E agora, quando você continua lendo o texto, Jesus ele diz assim, mas aquele que dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. E aí Jesus ele diz uma coisa, ele diz assim, permaneçam em mim. Ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, dareis muito fruto. Então você vê que tem uma diferença entre estar em Jesus e permanecer nele. Aquele que permanece nele dá fruto. Mas você vê que antes ele disse que é possível estar nele e não dar fruto. Qual é a diferença entre estar em Jesus e permanecer nele? Estar tem a ver com uma condição que Deus te coloca. Você aceita Cristo, você o recebe pela fé e você está nele. Você é justificado, você é regenerado. Isso é algo que Deus faz com você. Agora, permanecer nele é uma atitude sua. Permanecer nele fala de como você vai dar andamento nesse relacionamento. E o que seria permanecer nele? Porque o que permanece é o que dá fruto. Estar nele não necessariamente garante o fruto, garante as condições necessárias para isso. Porque se o ramo está nele, isso significa que esse ramo está recebendo a vida, está recebendo a seiva, está recebendo tudo aquilo que é necessário para que o fruto seja produzido. Então, por que é que não está sendo produzido fruto? Simples, o ramo não quer. Porque se a vida está presente, é por isso que Paulo ele diz lá em Filipenses capítulo 2, para nós operarmos a nossa salvação, desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Isso é o que muitas pessoas não entendem acerca da graça. Eles pensam assim, olha, a graça vai me santificar, a graça vai me levar a ter um bom comportamento, a graça vai produzir em mim os frutos. Só que eles se esquecem que você já tem a graça, querido. A graça já está em você, sobre você, disponível para você. A Bíblia não diz só que a graça vai fazer tudo. A Bíblia diz que você deve crescer na graça, se fortificar na graça, reter a graça. Então a questão não é se a vida está fluindo em você ou não, se a graça está na sua vida ou não. É o que você está fazendo com isso. É o que você faz com os recursos que você já tem. O apóstolo Pedro ele vai nos dizer na sua segunda carta que Deus já nos tem dado tudo que é preciso em relação à vida e à piedade. O que é piedade? Piedade é o contrário de impiedade. Então viver em piedade é viver longe da impiedade, é fazer o certo, é viver corretamente. Pedro nos diz que Deus já nos providenciou tudo o que nós precisamos para viver uma vida agradável a Deus. Tudo o que você precisa para dar fruto está disponível, porque você está na videira.
O ramo de si mesmo não dá fruto. Ou seja, eu como ramo eu recebo a capacidade da videira de produzir o fruto. Então, se o fruto não está sendo produzido, é porque entre a vida que eu recebo e o dar fruto, está faltando alguma coisa da minha parte, alguma cooperação, algo que eu preciso fazer e não estou fazendo, que é o permanecer. O que seria permanecer em Jesus? Ele disse: vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Isso fala de relacionamento com Jesus por meio da sua palavra. Eu ouvi uma pessoa dizer um tempo atrás o seguinte: olha, a palavra, a Bíblia não é o nosso alimento, Jesus é o nosso alimento. Aí você vê que tolice. Tá, Jesus é o meu alimento, mas como que eu me alimento de Jesus? Não é por meio da palavra dele? Não foi o próprio Jesus que disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Então como que a palavra de Deus não é o meu alimento? Jesus é o meu alimento, mas Jesus é a palavra. Meditar na palavra, se alimentar da palavra é a mesma coisa que se alimentar de Jesus, porque ele é a palavra. Então, se alimentar da palavra é se alimentar de Jesus. Se relacionar com a palavra é se relacionar com Jesus. Permanecer na palavra é permanecer em Jesus. Por isso que ele disse: vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. É por isso que quando você vai lá no Salmo de número 1, o que está dizendo lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está permanecendo ali. Ele está tendo um relacionamento com a palavra. E esse homem, ele é semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. O que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água? É alguém que tem todos os nutrientes que é preciso. A árvore junto aos ribeiros de água, ela não tem falta de nada. Ela extrai da terra onde ela está, uma terra fértil. E aí continua dizendo: as suas folhas não caem, e no seu tempo dará o fruto. Percebeu aí a similaridade? Então o homem que medita na palavra de dia e de noite, a Bíblia está dizendo que ele vai dar fruto ao seu tempo. E Jesus está dizendo que aquele que permanece nele e a sua palavra permanece naquela pessoa, essa pessoa vai dar muito fruto. Então não basta estar em Jesus, que é o quê? Eu aceitei Jesus, eu já estou em Jesus, pela fé. Mas é preciso permanecer nele. É preciso uma atitude minha de relacionamento, de me alimentar, de me envolver com o Senhor e com a palavra. Isso inclui o Espírito Santo, porque você não pode se relacionar com a palavra sem a ajuda do Espírito Santo. Porque senão você vai ter somente a informação, você vai ter somente ali. Uma coisa que você precisa entender: você sozinho não tem como extrair da palavra os nutrientes. Porque a verdadeira palavra não é somente aquelas letras. É quando aquelas letras são reveladas pelo Espírito Santo. Veja, os fariseus conheciam a Escritura, o que estava escrito, mas ainda assim Jesus disse: vocês conhecerão a verdade e ela vos libertará. Pera, como é isso? Como assim? Eles conheciam a palavra, mas não conheciam a verdade? É porque eles não tinham o Espírito da verdade. Então é preciso se relacionar com a verdade, mas também se relacionar com o Espírito da verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Então eu preciso me relacionar com a palavra e me relacionar com o Espírito Santo. E aí entra também a oração em outras línguas, que é essa ferramenta extraordinária de relacionamento com o Espírito Santo. Você medita na palavra de dia e de noite, você coloca a sua mente para se envolver com a palavra, enquanto o seu espírito está se edificando, enquanto você ora em outras línguas, e de repente as revelações elas começam a vir. Esses são os nutrientes que você precisa para dar fruto. É impossível que a sua vida não mude, é impossível que o fruto não venha, que as mudanças não venham. Mas perceba que tudo que eu estou te falando aqui são coisas que você precisa fazer. Não adianta você ficar sentado vendo Netflix e achar que o fruto vai aparecer. Não vai.
É preciso você fazer algo em relação à graça que está disponível. Não apenas esperar, a graça vai operar em mim. Não, opere você com a graça que você já tem. Amém? Que essa palavra possa repousar no seu coração e que você venha extrair dela aquilo que você precisa para os passos, os próximos passos que você precisa dar em direção às mudanças que você deseja alcançar em Deus. Amém? Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo e eu te vejo no próximo, em nome de Jesus.